Saudações a todos que fazem parte da Oficina Criativa. Aqui quem fala é Heriberto Henrique. Eu sou o fundador da EHS Edições, sou consultor literário, sou pós-graduado em ensino de leitura e produção textual, além de escritor, graduado em marketing e pós-graduado em marketing. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar vivendo esse momento aqui. A gente já criou outras oficinas, a gente já criou outros momentos como esse, onde a gente ajuda os autores a se colocar nesse mercado editorial brasileiro. Antes de mais nada, isso aqui é um projeto social que visa capacitar, que visa instruir os autores e preparar eles para o mercado. Eu tenho isso aqui como premissa, como missão, então ao longo dessa jornada a gente vai trabalhar muito sobre isso, a gente vai lidar com isso e as dificuldades que é ser escritor no Brasil, que não é fácil, diante de todo o cenário nacional, diante de todas as coisas que são complicadas no mercado brasileiro, que deveria ser infinitamente melhor pela quantidade de pessoas que tem esse país e pela capacidade que tem os seus escritores desenvolver obras belíssimas e interessantes. Então, vamos iniciar aqui a nossa jornada do escritor, né? Vocês podem ver aqui, o primeiro slide, a gente fala, comece sua jornada de escritor, escrever é um processo criativo e transformador. E a jornada de cada escritor é única. Para dar o primeiro passo, o mais importante é ter a mente aberta e disposição para aprender e paixão pela escrita. O que é que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente quer, primeiramente a gente tem que entender se a gente tem aptidão para a escrita ou não. A escrita, antes de mais nada, como um esporte, como uma determinada profissão, por mais que a gente goste, por mais que às vezes a gente seja um bom leitor, a gente precisa ter algumas características que fazem a gente ser um bom escritor e ser um escritor ou não. Pega um futebol como exemplo. Qualquer pessoa pode jogar futebol. Ser jogador de futebol é diferente. Então, a mesma coisa acontece com a escrita. Escrever, qualquer um pode escrever. Ser escritor é totalmente diferente. Escritor, ele tem que ter algumas características que são criatividade, um certo talento, digamos assim, aptidão. Você fala em aptidão, você quer dizer o que com isso? A pessoa que tem aptidão, ela não vai se prender a bloqueios. Ela vai encarar os desafios que é criar com criatividade. Ela não pode chegar para mim e dizer, Heriberto, eu não consigo abordar o tema. Mas você disse que é escritor na sua biografia. O escritor ele tem que estar apto a abordar qualquer tema. Por exemplo, eu sou um escritor, eu sou chamado por uma escola particular para dar uma palestra sobre redação, e os alunos vão ter que abordar um tema na sua redação. E eu não posso chegar para esse aluno e dizer, eu, como escritor, não sei abordar um determinado tema. Então, até na própria redação, você tem que abordar um tema. Na escrita, muito mais. Como escritor, muito mais. Ou seja, o escritor ele tem que se encarar o desafio. Algumas coisas vão ser mais difíceis para ele, que ele não vai saber abordar. Sim, ele também tem que se encontrar. Que tipo de escrita eu quero ser? Que tipo de escritor eu quero ser? Ah, eu quero escrever infantil. Ah, eu quero escrever crônica. Ah, eu quero escrever romance. Ah, eu quero escrever poesia. Então ele tem que se encontrar na escrita dele, o gênero literário que ele quer dominar e capacitar esse gênero literário. Dominar esse gênero literário quer dizer que ele tem que treinar, tem que estudar, tem que se qualificar nesse gênero literário. Não simplesmente dizer, eu escrevi um poema, eu fui muito bem, fui aprovado. E ser aprovado numa antologia, ser aprovado num projeto literário, ser aprovado num concurso literário, não quer dizer que você é um escritor, não. Quer dizer que você está no caminho certo. Quer dizer que você tem muito a lapidar. Tem a aprovação ou não desse projeto, algumas editoras fazem seleção, outras não fazem. Não sei se vocês, todos que estão assistindo, sabem isso. Algumas editoras fazem seleção, outras não fazem. Então, ser aprovado num projeto literário quer dizer que você está no caminho certo. Mas não quer dizer que você já trilhou esse caminho e você está no final desse caminho. Então, você tem uma caminhada a prosseguir. Você tem uma jornada a caminhar. Então você tem que acordar de manhã, tem que se dedicar, tem que ler, tem que estudar, tem que se capacitar, tem que ler bastante. Escritor tem que ser um leitor antes de mais nada. Se você não é um leitor, você jamais vai ser um bom escritor. Então você tem que dominar a escrita lendo. A escrita, a leitura é o seu material de trabalho.
Como é que você vai pesquisar? Como é que você vai estudar? Eu me impressiono com escritores que não pesquisam. Ah, eu não sei dominar o tema, pesquise o tema. O tema é sonho, o tema é amor, o tema é paixão, o tema é vida, o tema é solidão, é sofrimento, o tema é angústia, o tema é esperança, o tema é saudade, o tema é inverno. Pesquise o tema. O tema é primavera, pesquise o tema, e assim vai. Pesquise o tema, se autodesafie. Olhe para você mesmo e diz, eu posso ser capaz, não é que eu não sei, eu sou capaz. Então vá lá, pesquise o tema e coloque em prática. Esse é o desafio de ser um escritor contemporâneo. Todos os grandes escritores, eles passam por essa dificuldade também de criar. Não é fácil escrever um romance. Você imagina quanto José de Alencar demorou para escrever Iracema? Quanto ele teve que pesquisar sobre os índios, sobre o comportamento, as ações, o dia a dia, sobre a própria natureza, sobre a botânica. Ah, ele sabia de tudo? Não, nenhum escritor ele sabe de tudo. Muitas vezes o escritor tem que pesquisar. Eu, quando vou escrever meus livros, seja poesia, seja conto, seja romance, eu pesquiso bastante. Eu escrevi uma história em quadrinho que ela se passa em Araraquara. Eu não conheço Araraquara, eu nunca fui em Araraquara. Mas eu tive que pesquisar sobre Araraquara, inclusive pontos turísticos de Araraquara, para desenhar Araraquara. Então, isso é o desafio de escrever. Eu não preciso estar em Araraquara para escrever sobre Araraquara. Eu posso pesquisar sobre Araraquara e meu personagem viver lá. A avó da personagem vivia lá. Então, o desafio de escrever é isso, tanto ou seja para roteiro, principalmente quem escreve para ser roteirista. Por exemplo, posso ter gente que está assistindo que, eu não quero ser poeta, eu não quero ser contista, eu quero escrever para roteiro. Então, o roteirista, ele tem que pesquisar bastante, tem que se dedicar bastante. Ele tem que pesquisar com fontes online, fontes impressas, conversar com pessoas de determinada região, dialogar com pessoas, ir lá, tem que ser um investigador, vá lá nas redes sociais, olha, você mora nessa cidade, eu percebi que você mora nessa cidade, você pode me dar algumas informações? Então, ser escritor também é um auto de investigação também, de buscar detalhes e minúcias sobre determinado fato. Vamos continuidade. Vamos lá. Material essencial, papel e caneta. O escritor ele não pode viver sem papel e caneta. Tem que ter bloquinho, a gente até manda bloquinho para os autores. Tem que ter bloquinho, tem que ter caneta. Então, sempre que você puder levar isso na sua bolsa, na sua mochila, no seu bolso, você que é homem, sempre que você puder ter um bloquinho na mão, por quê? Ah, Heriberto, mas eu não gosto de andar com bloquinho, não tenho, pô, o cara sai para trabalhar, eu só vou com a roupa do corpo, em bermuda e tal. Leve o celular, bloco de nota. Todo celular tem um bloco de notas. Se não tem, você vai lá e baixa na Play Store. Mas você tem que ter onde escrever suas ideias. Porque as ideias de um escritor, muito bem, elas podem estar em qualquer momento, em qualquer situação. Muitas vezes eu estou andando na rua, eu escuto a fala de alguém, eu escuto a conversa de alguém, assim, paralelamente. E, poxa, eu gostei dessa frase, vou anotar. Quando eu for escrever Eu escrevi um livro chamado Overdose, que o livro é baseado em conversas que eu escutava na recepção da TV Jornal, quando eu trabalhei na TV Jornal. Então, eu escutava as pessoas que trabalhavam lá terceirizando, né? Eram terceirizadas, elas conversavam assuntos do cotidiano da vida delas, e às vezes eu prestava atenção, conversavam comigo também sobre as coisas que estavam acontecendo com elas, eu ia captando as ideias, e quando eu chegava em casa eu escrevia muita coisa. Então, overdose é uma concepção de vivências, de ideias de pessoas que cruzei ali naquele caminho da recepção da TV Jornal. Então, assim, o próprio livro escrito na recepção, que é um livro de poesia, é de muitas coisas que aconteceram na recepção da TV Jornal. Não é à toa que o livro é chamado Escritos na Recepção. São poemas que 90% deles foram concebidos naquela recepção, eu escrevendo naquela recepção. No meu tempo de folga ali, eu trabalhava à noite, então tinha uma madrugada, muitas vezes mais tranquila, entre aspas. Então, muitas vezes eu passava a madrugada escrevendo, observando as coisas, os detalhes.
era menos agitado a recepção à noite. Então eu escrevi muita coisa ali naquela madrugada. Pronto, então isso aí eu acho que a gente não tem nem o que falar mais, né? Deixa eu dar continuidade aqui. Ah, ferramenta de trabalho do escritor moderno. Gente, a gente está em 2025. É inadmissível o escritor não ter notebook. Ou um computador de mesa, seja lá. Qual fica a critério do escritor. Fala o notebook, porque o notebook ele pode levar para todo lugar e é mais fácil de transportar. Mas computador de mesa, em algumas situações, é até mais econômico, né? Você pode montar um computador nas empresas que fazem venda de computação na sua cidade e montar um computador. Se eu não me engano, é até mais barato que um notebook. A última vez que eu fiz umas pesquisas, era mais barato. Então você tem que ter esse material de trabalho para finalizar sua escrita. Ah, Alberto, você disse para eu escrever em bloquinho, para eu escrever em bloco de nota. Você pode escrever em bloquinho, pode escrever em bloco de nota, mas o seu poema, o seu crônica, seu romance, tem que ser finalizado no notebook. E você tem que abrir o Word, você tem que aprender a usar o Word. Não existe escritor que não sabe usar um Word. Escritor, gente, há 40, 50 anos atrás, ele escrevia na máquina de escrever. Ele tinha um material de trabalho moderno. Máquina de escrever na época, há 50 anos atrás, era moderno, algo inovador. Então o escritor ele tinha que sentar numa máquina de escrever para escrever. Alguns escritores escreviam em cadernos, sim. Como até hoje escrevem, sim, também. Mas o poema, o texto, o romance, a crônica, ele tem que ter finalizado no computador. Você tem que ir lá escolher uma fonte, um Arial 12, um Times. Você tem que botar lá justificar o texto em simples. Você tem que saber fazer um parágrafo. Qual o parágrafo ideal? Duas, três linhas. Não, gente, não existe parágrafo com uma linha. Parágrafo tem que ter em média duas a três linhas, no mínimo duas, mas tem que ter três a quatro linhas. É redação básica, gente. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Quem vai escrever crônica, vulgo prosa poética, que muitos chamam, tem que ter noção básica disso aí. Então, é muito interessante, é muito se apegar a esses detalhes de se profissionalizar. É muito importante o escritor se profissionalizar. Porque se ele fica no amadorismo, eu já vi gente, não, mas eu escrevi meu livro no celular. Não. Seu celular é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta muito importante que você pode escrever com ele em qualquer lugar. Mas o seu texto ele tem que ser finalizado no computador. Você tem que abrir um Word, botar lá o título do seu livro, botar o seu nome embaixo. Começar, página um poema, papá. Não invente muita coisa, não precisa fazer sumário, não precisa fazer, não invente. Faça o básico. Bota um poema em cada página, se você vai escrever poesia. Bota um poema em cada página. Abre um Word, bota lá o título do poema, dá um quebra de página quando acabar o poema, inicia-se na outra linha. E vai, não inventa negrito, não inventa colorir o texto, botar fonte vermelha, fonte outras. Não. Arial. O escritor escreve no Arial, que é o básico. Bota lá, fonte de Arial 12 e escreve seu texto. Isso é básico. A gente coloca isso até nos editais das nossas antologias, até para os escritores entender como é que funciona. É básico aquilo ali. O Arial é a fonte básica de escrita. Até quando você vai fazer um TCC, se pede que você escreva em Arial ou Times. Então, é isso. Não inventa. Não inventa. Vai escrever, abre um Word e tal. Você tem que dominar aquilo ali. Terminou o parágrafo, inicia esse segundo parágrafo e assim vai. Formata seu texto direitinho. Se o texto é poema, justifica a esquerda. Não inventa de centralizar poema que não é cordel, que não é um soneto. Não inventa de fazer centralizar poema que não é essas duas escritas. Presta bem atenção na dica. Não é cordel, não é soneto, não é decassílabo. Não centraliza. Ah, mas eu quero fazer um poema. Eu fiz uma oficina que existia poesia visual. Pode fazer, sim. Você pode fazer uma poesia visual. Mas é aquela coisa, o escritor ele tem que fazer o básico. Você está numa fase que você não, o maior desafio é buscar leitores. Seu maior desafio é buscar leitores. Então você não precisa inventar, você precisa fazer o básico e captar leitores. Quando você tiver leitores, que você tiver num outro degrau, você busca novas experiências. Mas inicialmente, primeiro degrau, o escritor tem que fazer o básico. Criando o seu espaço ideal. Coisa muito importante. Eu falei do notebook, falei do computador. E o escritor ele tem que ter seu canto para escrever. Pode ser na mesa da sala, Heriberto? Pode ser na mesa da sala.
pode ser, mas aquele lugar ali ele tem que ser seu. Aquele momento, você tem que tirar um momento para escrever. Ah, você na mesa da sala, mas você quando os meninos estão fazendo tarefa e a televisão está ligada nas alturas, não. Tem que ter um momento para se concentrar. Você tem que ter um momento para ler e reler seu texto. Porque escrever é um corte e recorte. Eu iniciei o livro Poemas do Fim do Mundo em 2009. Eu só vim publicar Poemas do Fim do Mundo em 2017. Isso eu já tinha reescrito Poemas do Fim do Mundo mais de 7 vezes. E quando eu publiquei Poemas do Fim do Mundo em 2017, não, na verdade eu estou falando de Grandes Homens Constroem Seu Destino. Quando eu publiquei Grandes Homens Constroem Seu Destino, foi um livro que fala sobre minha experiência no Haiti. Quando eu li, eu percebi que eu precisava reescrever novamente. Isso que eu já tinha reescrevido 7 vezes. Aí eu fui lá e reescrevi novamente meu livro e fiz uma edição, dessa vez pela EHS Edições. Então, escrever é isso, é reler, reler, reler novamente. Você tem que ser autocrítico com a sua escrita. Você tem que ir lá, olhar e dizer, pô, peraí, eu acho que eu posso melhorar alguma coisa aqui. Não existe texto perfeito. Não existe texto perfeito. Existe, sempre vai ser um, por mais ser que o cara. Você vai ler um poema de Gregório de Matos. Você vai ver um poema de João Cabral de Melo Neto. Tá perfeito? Aparentemente tá. Pode ser melhorado? Pode. Só o escritor pode fazer isso. Então, é isso. Sejam autocríticos. Não só com a escrita de vocês, mas com a vida de vocês. Saibam que em tudo vocês podem melhorar. Acordar de manhã, entender que a gente pode ser uma pessoa melhor. É uma nova oportunidade de evoluir. Então, busquem essa evolução. Busquem, porque vocês precisam dessa evolução para a escrita de vocês. Então, tenham isso em mente. Busquem essa evolução. Isso vai ser fantástico na vida de vocês para tudo, para tudo. Sejam pessoas melhores, assim como eu falo no livro, ser um é o melhor que eu escrevi. Sejam pessoas melhores, busquem essa evolução. Busquem se desprender de crenças, de amarras, de preconceitos, de mitos, de fantasias, de ideologias. O escritor não pode estar preso a ideologias. O escritor tem que estar livre, livre para ter percepção de entender quais são os dois lados da moeda. Ele não pode estar preso a um lado de uma moeda. Um escritor preso é alguém amordaçado. Eu me lembro muito bem de uma dramaturga que ela trabalhou na Globo, a Glória Pérez. Ela disse que determinadas ideologias que foram surgindo na novela brasileira, lá na emissora que ela trabalhava, amordaçaram. Exatamente isso. O escritor ele não pode estar preso, ele tem que estar livre, ele não pode estar amordaçado. Não adianta eu combater algo quando eu estou agindo de uma forma também minuciosamente preconceituosa. Eu sou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui até polêmico. Eu sou negro. Mas eu não posso dizer, ah, só vou falar sobre a literatura negra, só vou falar todos os meus personagens vão ser negros. Eu vou falar, isso não é combater o preconceito, na verdade é criar um preconceito dentro do preconceito. Porque eu posso dizer que eu estou combatendo o preconceito, estou. Mas a melhor forma de combater o preconceito é eu mostrar para todas as pessoas que estão à minha volta que eu sou igual a todos eles. E como eu faço isso? Tratando eles como iguais. Se eu trato eles como diferentes, se eu faço segregação, se eu separo da prateleira a esquerda da direita, os pretinhos para cá e branquinhos para cá, os ricos para cá e os pobres para cá, não. No meu livro tem que ter pobre, tem que ter preto, tem que ter branco, tem que ter gordo, tem que ter magro, tem que ter todo mundo. Na minha obra ela tem que ter tudo isso, porque tudo isso é o que está à minha volta. E se eu não me insiro no tudo que está à minha volta, eu estou me segregando. Eu não estou combatendo preconceitos. Então tenham em mente isso. Não se prendam em ideologias, sejam livres. Ah, eu posso debater determinado tema? Sim, mas tem que debater um tema que todo mundo escuta, todo mundo lê, todo mundo se sinta bem lendo aquilo ali. Porque escrever é entretenimento. Entregar um livro a um leitor é entretenimento. Todos os grandes livros, eles são entretenimentos. Achar que a pessoa lê o Harry Potter porque ele acha, ele está buscando alguma ideologia ali, ele está buscando algum fomento ali, não. Ele está buscando entretenimento. A vida dele é uma merda, é um caos. Ele chega de casa, ele pega um ônibus lotado, é um trânsito. O chefe dele não respeita ele, o relacionamento está complicado, tá? A vida dele está um caos. Ele só quer pegar um livro e ler. Só quer descansar a cabeça dele. Ele quer deixar o livro ali na cabeceira da cama dele e ler um poema. Que ele se sinta bem, que ele se sinta leve. Se ele vai lá e pega um poema, e o poema parece o Jornal do Meio-Dia, desses jornais políticos, esses jornais de cidade que falam só de crimes, não.
Eu não estou ali para ler um poema que fala só de crime. Pode ter crime no poema? Pode. Mas pode ter uma reflexão sobre o crime. Uma reflexão sobre a sociedade. Por que ela permite que os crimes aconteçam? Porque ela se mantém em silêncio diante de tantas covardias. E como eu vou trazer isso? De uma forma de trazer entretenimento para o leitor. Para ele pensar, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de alguma forma faz sentido. Todos nós somos coniventes. Então, ter o seu cantinho, resumindo, seu espaço ideal é justamente para você se profissionalizar e ter aquele momento de criação. Você tem que sentar no computador, se isolar, botar um fone de ouvido. Como eu até falei, na aula presencial, gente, fone de ouvido para escutar a própria voz, para reler seu poema, para usem isso. Protetor auricular também. Botar um protetor auricular e vou ler meu poema. Façam esse exercício. Botem um protetor auricular, leiam o seu texto. O seu texto com protetor auricular, você vai poder escutar a sua própria voz. É espetacular essa situação. E você vai conseguir ver coisas dentro do seu texto. Isso é uma emoção. Outra ideia, outra dica, para quem está escrevendo no Word, é botar o Word para ler em voz alta. O Word pode fazer isso. Então leiam isso aí, façam, utilizem esses exercícios, essas atividades. Quem quiser uma mentoria pessoal, Roberto, tem uma dica, entra lá em contato comigo no direct, lá no grupo, vai lá no meu próprio WhatsApp e pergunta. Podem fazer perguntas diretamente no meu WhatsApp, vocês que estão no grupo. Tem uma mentoria mais direta. Mas é isso, se profissionalizem, criem, tenham um material de trabalho ideal, notebook, computador, e criem o seu cantinho. Uma mesinha ali do lado da janela, uma escrivaninha ali do lado da janela do seu quarto. Pode ser. O ideal é um lugar que você possa ali ficar 10, 20, 15 minutos ali tranquilo. Você possa escrever, se desligar também desse mundo caótico. Ou se religar a ele de alguma forma. Você possa ler alguma coisa, você possa assistir alguma coisa que te inspire. Isso aí vai. E finalizando, buscar inspiração. Buscar inspiração a gente pode buscar em vários ambientes. Pode buscar numa praça, num parque, pode buscar assistindo um jornal, pode buscar lendo uma revista. E aqui eu estou logo dando algumas dicas. Se inspire, você pode surgir diversas fontes. Abra sua mente, novas ideias, deixe a criatividade fluir. Tá lá no seu cantinho, se inspire naquele cantinho, escute uma música, veja um trecho de um seriado, veja um filme, converse com pessoas dentro do seu WhatsApp, do seu Instagram, dialogue. O escritor precisa dialogar, ele precisa de buscar ideias. Pergunte às pessoas: o que você acha disso aqui? Mostre um pouco do seu texto para alguém. O que é que você acha dessa estrofe? O que é que você acha desse verso? Então, é isso. Conversem, leiam, vejam filmes, escutem música, conversem com pessoas, se inspirem. Se inspirar é isso. Gente, escrever é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Mas você que vai determinar o nível da sua escrita. Então, a capacitação do escritor é fundamental para evoluir a sua própria escrita e dizer, pô, tá, aqui está um texto bacana, decente, estou entregando algo legal. Eu falei na aula presencial, para quem está assistindo essa online, essa aqui não é a presencial. A presencial foi no grupo. Eu estou fazendo online para fazer uma coisa mais compacta, para que todo mundo possa assistir. Eu falei da online com os alunos. Eu falei da questão da métrica do poema. Um poema metrificado, são 10 sílabas. Rima, poema metrificado, ele é para rimar. Você pode rimar o primeiro verso com o terceiro verso, o segundo verso com o quarto verso. Escrevam as estrofes. Gente, quando for escrever, falando de poesia agora, se for escrever, lembre-se que vocês escrevem versos, vocês não escrevem poema, vocês não escrevem poesia. A poesia ela pode estar no seu poema ou não. Se você não se preocupar com o verso, se você não trazer sonoridade ao verso, você pode escrever um bom poema, político, engajado, crítico, mas que não tenha poesia nenhuma. Isso é muito importante. O poema só é bom quando ele tem poesia. Então tenham essa preocupação. O poema só é bom quando ele tem poesia. Então se preocupem com os versos, versos curtos, não versos longos. Um verso ele não pode ter mais de 2 linhas. Gente, eu cansado de receber inscrição nas nossas antologias. De verso longo que tem mais de 2 linhas, a história, o verso vai continuando, continuando e não acaba. Aquilo ali para declamar fica totalmente fora de contexto. O verso tem que ser curto. Não precisa metrificar quem escreve verso livre, mas em compensação pensem na estética. Entendeu?
Já falei já que o não centralizar o poema se o verso não for metrificado, não for decassílabo, não for cordel, ou é questão de estética. O poeta ele tem que se preocupar com a estética do poema. Centraliza o poema à esquerda, é verso livre, centraliza à esquerda. Não está metrificado, o verso é longo, centraliza à esquerda. Pô, faz o básico, não inventa. Titula seu poema. Ah, eu não quero um título. Bota poema um, poema 2, bota a data, qualquer coisa, mas titula o seu poema. O poema tem que ter título. O título é a identidade, é a característica principal. Você vai registrar, ter um filho, você vai no cartório, você registra a criança. Então, seu poema é seu filho, então resiste seu poema. Bote lá o nome dele. O título, não precisa inventar muito o título, não. Falar uma coisa básica. Diante do luar, a lua me traiu, qualquer coisa, mas olha lá. Mas tem que colocar um título um poema, você tem que colocar um título na crônica. Outra pergunta que me fizeram na presencial: a diferença de poema e prosa poética. Perguntou também sobre poesia. Poesia é, na verdade, a alma do poema. O poema tem alma, o poema não tem alma. Exatamente isso. O poema é o corpo, a poesia é a alma. Existem corpos sem alma. Então, como eu disse, se o poeta não se preocupar com o verso, com a sonoridade do verso, com o que ele quer expressar, com o sentimento ali sim, intrínseco dentro do verso, não vai ter poesia. Pode estar muito bem escrito, usou as palavras rebuscadas. Não adianta usar a palavra rebuscada e não se preocupar com a sonoridade do verso. Não adianta usar a palavra rebuscada que o leitor não vai entender. Gente, somos escritores contemporâneos, não estamos no século XX, estamos no XXI. Não estamos lá no início do século XX, 1920, 1930, 1919. Não somos os modernistas, somos pós-modernistas. Então, a gente somos escritores desse agora, contemporâneos, 2025. Não adianta usar palavra bonita que o leitor não vai entender. Falei e repito, o leitor nem sempre vai estar ao lado do autor para que o autor possa explicar o que ele quis dizer com aquilo. Então, quando eu digo não inventar, é justamente isso. Escreva para qualquer pessoa entender, para qualquer leigo que possa entender, porque é assim que você vai ser um bom escritor. Escrita simples, fluida, direta e objetiva. Então, é isso. Sobre a diferença de crônica ou prosa poética, de prosa poética ou poema, a prosa poética ela seria uma crônica bem escrita. Uma crônica com poesia, uma crônica com poema. Uma crônica que tenha poesia no seu escrever. Eu escrevo muitas crônicas que são poéticas. Eu escrevi um livro chamado Crônicas do Amanhã e escrevi outro também, As Cartas que Não Lhe Dei. Que existe, e todas as crônicas elas são poéticas. Então posso chamar de livro de crônicas ou prosas poéticas. Eu prefiro crônicas, porque a crônica escrita, a crônica bem escrita, ela é uma prosa poética. Foi uma invenção que o pessoal criou. Assim, a gente vê muita invenção na literatura de pessoas que não dominam direito determinadamente a escrita e eles querem criar novas tendências. Sabe aquela coisa de tipo, a roda já existe, mas eu quero criar uma roda quadrada. Tem muitas pessoas que elas não dominam a literatura, elas não têm aptidão para dominar a literatura, mas elas conseguiram espaço, conseguiram canja, conseguiram possibilidade de criar alternativas onde pessoas que não tinham talento ideal para fazer. Estou falando até uma coisa polêmica, mas a realidade é essa. Então eles criam novas tendências. Essas novas tendências nem sempre, gente, elas devem ser seguidas. A gente não deve copiar coisas que não são interessantes, coisas que não são relevantes, coisas que não são o suprassumo da nossa literatura. A gente tem grandes escritores e esses grandes escritores são um exemplo. Eu falei também na questão de ter autenticidade como escritor. Então sejam autênticos, tenham a sua própria escrita. Clarice, Cora, Cecília, João Cabral, Gregório de Matos, Fernando Pessoa, Cassino de Abreu, Monteiro Lobato, todas essas pessoas são referências para nós. Todos são e sempre vão ser. Porém, gente, sejam autênticos, tenham a sua própria escrita. Criem seu próprio estilo, tenham sua própria escrita, sejam reconhecidos, não sejam cópias de ninguém, não queiram copiar ninguém. Vão escrever seus poemas. Não precisa pegar o trecho de Clarice, não precisa pegar o trecho de Cora. Entendeu, gente? Até porque isso dá problema, dá BO,
pode dar processo de registro de direitos autorais. Entendeu? Essas pessoas lá atrás, elas não foram lá no futuro pegar nossos poemas. Elas criaram a identidade delas, elas criaram a característica delas. Não existe ninguém no mundo que escreva como Monteiro Lobato. A escrita dele é única. Quem leu Jeca Tatu, as coisas que eu adorava ler, quem leu os contos da Emília lá, sabe o que eu estou falando. É uma escrita única, ninguém copia. O cara pode usar os personagens, mas escrever igual Monteiro Lobato não vai ser. Então sejam esse escritor, um escritor autêntico. Sejam um escritor autêntico. Graciliano Ramos, por exemplo, uma das maiores referências que eu tenho aqui na literatura pernambucana, que ele nem era pernambucano, mas ele é pernambucano em si, foi pernambucano, mas ele não nasceu aqui, mas foi Ariano Suassuna. Então, ele, para mim, ele é uma das maiores referências da escritura, da literatura de Pernambuco. Criou um movimento chamado Movimento Armorial, que é espetacular. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem as peças de Ariano, não olhem lá para o Alto da Compadecida e achem que aquilo ali é o auge de Ariano, não. Olha, o auge de Ariano está muito além daquilo ali. Vocês tiverem a oportunidade de ler, senão quem assistiu o Alto da Compadecida 2, quem é fã de Ariano, quem assistiu palestra de Ariano, como eu assisti, vai dizer, rapaz, Ariano não ia aprovar isso aqui não. Mas enfim, é isso. As dicas que eu dou é busca inspiração, motivação. Tenham isso em mente. Façam isso aí e evoluam sua escrita. Em breve vai ter uma próxima aula. Eu vou dar aula presencial também, mas vai ser gravada também para ficar melhor o entendimento. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Um abraço a todos, até a próxima aula. Fiquem na paz. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de livros. EHS Edições transformando sonhos em realidade.